John Knox é um dos grandes reformadores de Genebra, né, junto com Calvino, Farel e Beza. Ele nasceu por volta de 1514 em ou perto de Haddington, na Escócia, e ele foi retratado de várias maneiras, mesmo por contemporâneos a ele. W. Stanford Reed o retrata como o trompetista de Deus, um epíteto que o próprio Knox usou para representar a si mesmo. Já outra pessoa, David Murison, o chama de o escritor ou o panfletário. E outros, como Lamuel Bissell, se referem a ele como o pai do presbiterianismo na Escócia. No entanto, a designação melhor, não é, teólogo da oração é legitimamente conferida a John Knox. A gente quer considerar uma variedade de aspectos da teologia da oração de John Knox e concluir com um breve exame superficial, não é, da sua vida de oração. A teologia da oração de John Knox pode ser melhor vista em um tratado sobre oração ou uma confissão e declaração de orações, também chamada de uma declaração da verdadeira natureza da oração, que ficou sendo esse grande tratado sobre oração e que ele geralmente usava em seus sermões nas congregações onde ele pregou. Ele escreveu esse tratado em 1553, antes de deixar a Inglaterra para Dieppe e após a morte do rei Eduardo VI. Mas ele não foi publicado até julho de 1554, um ano depois da Mary Tudor, não se tornar rainha da Inglaterra. Então o tratado sobre oração, como mostra o subtítulo, propositalmente aborda 3 questões básicas sobre oração. Uma é o que é a verdadeira oração. 2, como nós devemos orar. E 3, pelo que nós devemos orar. Em sua totalidade, no entanto, esse tratado pode ser dividido em 5 segmentos principais que podem ser difíceis de detectar se nós olharmos superficialmente, porque a estrutura do tratado nem sempre é óbvia, não está claramente dividida assim. Mas a primeira divisão requer que a oração seja feita com a máxima reverência por causa do caráter de Deus. A segunda, que está na mesma base, enfatiza a necessidade do arrependimento na oração, em toda oração. E o terceiro repreende a hipocrisia na oração, enquanto o quarto castiga, repreende a incredulidade. E o quinto enfatiza que a oração piedosa pressupõe o conhecimento completo, do advogado, intercessor e mediador. Isso é então seguido por considerações práticas e aplicações, como é tão comum nos reformadores e puritanos. Então, uma vez que é no tratado sobre oração que John Knox revela a sua posição doutrinária sobre a oração, ele será o foco dessa nossa breve meditação da teologia da oração de John Knox. Mas a gente quer interagir também com outros escritos. E a gente vai olhar para o seguinte: a descrição da oração, o encorajamento para orar, o lugar, o tempo, o objeto, o método de oração, a obra do Espírito Santo e o papel de Cristo na oração, e a questão da demora e negação na oração. Então, a oração como uma indicação da verdadeira fé.
de que o homem realmente é um homem regenerado. John Knox ele abre o seu tratado enfatizando a necessidade de, ele diz, a invocação correta do nome de Deus, também chamada de oração perfeita. Por oração perfeita, John Knox não quer dizer perfeito em um sentido absoluto, mas sim perfeito entre aspas, no sentido que está correto, né? Está de acordo com o que a Bíblia diz. Se o homem não está familiarizado com esta oração perfeita ou correta, o fato de ser um cristão está em questão, visto que a oração, ele diz, é o próprio ramo que brota da verdadeira fé. Então, a oração é um fruto inerente da fé salvadora, John Knox diz. Se um homem não ora continuamente, ele não pode ter nascido de novo, é a conclusão de John Knox. Então, como John Knox argumenta, se ele não orar, mesmo que seja dotado de quaisquer outras virtudes e conhecimentos, ainda assim, na presença de Deus, ele é considerado como não cristão. Ele diz, é um sinal manifesto de que aqueles que são sempre negligentes na oração não entendem nada da fé perfeita, ou seja, da fé correta, né? Porque se o fogo, John Knox diz, se o fogo não tem calor, ou a lâmpada acesa não tem luz, então a verdadeira fé pode ser sem oração e fervorosa. Mas como é impossível o fogo não ter calor e uma lâmpada acesa não ter luz, então é impossível a fé verdadeira não ser acompanhada de oração fervorosa. Então, você vê, John Knox, ele viu uma estreita conexão entre a verdadeira fé e a oração correta, não é? A oração correta ou perfeita, mas que ela está de acordo com a Bíblia que ele está falando, emana da fé verdadeira, e a fé verdadeira produz a oração correta. Dessa forma, a oração se torna uma indicação da verdadeira fé. Em segundo lugar, a oração como uma conversa sincera e familiar com Deus. John Knox, ele define a oração como uma conversa sincera e familiar com Deus, a quem nós declaramos nossas misérias, cujo apoio e ajuda nós imploramos e desejamos em nossas adversidades, e a quem nós louvamos e exaltamos por quem Ele é e por todos os nossos benefícios recebidos, ele diz. E ele fala que a oração contém a exposição de nossas dores, tristezas, o desejo da defesa de Deus e o louvor do seu nome magnífico em todas as coisas. Então, visto que a oração é conversar com Deus, nós devemos entender, ele diz, quem é Deus, e que esse Deus com quem falamos é o Criador onipotente do céu e da terra, o Deus soberano, não é? E de todos os seus conteúdos, a quem mil e milhares e milhares e milhares de anjos auxiliam e servem, dando obediência à sua majestade eterna. É o que ele fala. Esta compreensão, de acordo com John Knox, dessa realidade, deve nos provocar a orar com muita reverência, para fugir assiduamente, nos fazendo fugir assiduamente de coisas que ofendem sua presença piedosa e pedir coisas que possam ser agradáveis e aceitáveis na presença de Deus e jamais levar em oração coisas que não sejam agradáveis ou aceitáveis na presença de Deus. Então é importante essa visão da sua santidade, grandiosidade, não é? E quem sejam esses pedidos, essas orações, sempre visando ao contemplarmos quem Ele é, sua glória e para o conforto, então, da nossa consciência. Caso contrário, afirma John Knox, todas as nossas orações são em vão, não é? São perda de tempo. Deus não ouve pecadores, aqueles que glorificam e continuam em iniquidade,
Portanto, necessariamente, ele diz que o verdadeiro arrependimento deve ser obtido e precede a invocação correta ou sincera do nome de Deus. E quais são os incentivos para orar? As pessoas, às vezes, não querem orar a Deus, ele diz, ou têm vergonha de fazê-lo porque têm sentimentos de indignidade decorrentes do que fizeram contra Deus no passado, não é? Ou dos seus pecados. Então, John Knox aconselha essas pessoas a fugirem para Deus com o coração triste e arrependido, dizendo como Davi: cura minha alma, ó Senhor, porque ofendi a ti, somente contra ti eu pequei. Antes de ser afligido, transgredi, mas agora deixe-me observar os teus mandamentos. Ele menciona Davi. E, além disso, John Knox nos lembra de um encorajamento duplo que nós temos em Deus para orar. Ele diz, para mitigar ou aliviar as tristezas de nossa consciência ferida, nosso médico mais prudente providenciou 2 remédios para nos encorajar a orar, apesar do conhecimento das nossas ofensas cometidas. Isto é, um preceito e uma promessa. Ou seja, ele nos dá um mandamento e uma promessa. Nisso é muito parecido com o que Lutero coloca, como nós vimos anteriormente. Então, o preceito de Deus, o preceito ou mandamento de orar, escreve John Knox, é universal, frequentemente inculcado e repetido nas Escrituras, né, na palavra de Deus. E ele cita vários versos para apoiar isso. Salmo 50, verso 15, Mateus 7, 7 e Mateus 26, 41, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 1 Timóteo 2, 1 e 2. E, enfim, para John Knox, portanto, o mandamento de orar não é apenas um encorajamento, mas também um motivo para orarmos. Devemos orar porque Deus nos ordena que o façamos, mesmo que nos sintamos indignos de ser ouvidos, ou em qualquer circunstância que estejamos vivendo. Afinal, ninguém é digno de vir a Deus. Mas como ele, John Knox diz, nos ordena a orar, devemos orar independentemente das circunstâncias. John Knox cita o 8º mandamento, não furtarás, como um exemplo para elucidar esse ponto. Ele diz, pois neste mandamento, não furtarás, é um preceito negativo. Então, tu deves orar, é um mandamento afirmativo. E Deus requer igual obediência de todos os seus mandamentos. E então ele diz, o pecado de não orar não é menos pecaminoso do que o pecado do roubo. Eles incorrem na mesma culpa, pois ambos violam a lei sagrada de Deus. Isso indica a alta consideração de John Knox pela oração. Na verdade, John Knox afirma, ainda mais ousadamente direi, ele diz, aquele que, quando a necessidade restringe, não deseja o apoio e a ajuda de Deus, provoca a sua ira, não menos que aqueles que fazem falsos deuses ou abertamente negam a Deus. O que John Knox está dizendo, ou quer dizer, é que se nós precisamos orar e não oramos, realmente nós inflamaremos a ira sagrada de Deus, assim como quando quebramos seus 2 primeiros mandamentos. Então não é surpreendente quando John Knox declara não orar. Ele diz, não orar é o pecado mais odioso. Ele diz que cessemos então de clamar instantaneamente a sua misericórdia, tendo o seu mandamento de fazer assim. Acima de todas as nossas iniquidades, trabalhos manifestos, o desprezo por ele é mais manifesto quando, por negligência, tardamos em pedir ou clamar
pelo seu amável apoio e nos apoiamos em outras coisas que não Deus. E ele diz: quem clama a Deus obedece à sua vontade, e nela, na vontade dele, encontra grande consolo, sabendo que nada é mais aceitável à sua majestade do que a humilde obediência. Então a primeira coisa é isso, ele coloca o preceito, o mandamento de Deus, o dever de orar. Em segundo lugar, a promessa de Deus. Pessoas que têm forte senso de indignidade, ele diz, de vir a Deus, devem ser encorajadas a orar, não apenas por causa do mandamento de Deus, mas também por causa da sua promessa, não é? Apesar de nossos pecados graves contra Deus, ainda podemos esperar que Ele nos ouça se formos a Ele com espírito de arrependimento. Então John Knox, ele explica e abre aspas, ele diz, para que não pensemos que Deus não nos ouvirá. Isaías, o profeta Isaías, né, ele diz, antes de gritares ouvirei, e enquanto eles falarem responderei. E também ele cita, se ao mesmo tempo vier tristeza ou calamidade, antes do amanhecer vou reduzir e trazer alegria, vou livrar e trazer alegria. E essas palavras mais confortáveis, não é? O Senhor fala não apenas ao Israel carnal, mas a todos os homens gravemente oprimidos, permanecendo na libertação de Deus em meio aos seus sofrimentos. Então, John Knox insiste que a esperança de obter nossas petições, nós devemos depender totalmente para essa esperança das promessas de Deus e nunca em nós mesmos ou em alguma coisa que está em nós mesmos. Então, todas as nossas esperanças dependem tão-somente das promessas de um Deus imutável. Então ele diz, duros são os corações a quem tão múltiplas e doces e seguras promessas são feitas e não apaziguam, ou seja, não se tornam tenros, macios, não é? Do que deve depender a esperança de obter nossas petições. Nossa esperança ia se apoiar em quê? A não ser nas promessas desse Deus. A indignidade de nós mesmos não deve ser considerada, pois embora nós sejamos muito inferiores a muitos dos escolhidos de Deus em santidade e pureza, ainda assim, nessa parte, ele diz, nós somos iguais, no sentido de que temos o mesmo mandamento de orar e as mesmas promessas de sermos ouvidos por Deus. E ele completa dizendo que porque sua graciosa majestade não valoriza a oração, nem concede a petição por qualquer tipo de dignidade da pessoa que ora, mas apenas por causa da sua promessa. Então, John Knox ele mostra que Davi, por essa razão, confiou na promessa de Deus quando, por exemplo, ele disse, prometeste a teu servo, Senhor, que construirias uma casa para ele. Portanto, o teu servo achou em seu coração graça e coragem para orar diante de ti agora mesmo. Ó Senhor, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras. Você vê, Davi está se apoiando só nas promessas de Deus. Disseste essas coisas a teu servo. Comece, portanto, a fazer de acordo com a tua promessa. Multiplica, ó Senhor, a casa do teu servo. A gente vê que toda a oração de Davi está apoiada nas promessas que Deus tinha feito a ele e não nele mesmo. Então, Deus não aceita nossas petições com base em nossas boas obras. É outra coisa que John Knox coloca diante dos seus leitores. Ele diz, não pensemos que devemos ser ouvidos por algo que proceda de nós mesmos, que fizemos ou vamos fazer, pois como avançam, se vangloriam ou depende de qualquer coisa em sua própria justiça, isso nos repele da presença de Deus, repele
a presença da sua misericórdia, e nós ficamos apenas ali, orando, como aquele orgulhoso fariseu, não é? Então, para reforçar o seu ponto, John Knox ele fornece exemplos de orações de Davi, de Jeremias, de Isaías e de Daniel, no Salmo 79, 8 e 9, em Isaías 64, 5 e 6 e 8 e 9, Jeremias 14, 7, Daniel 9, 5, etc. E ele conclui que nessas orações de Davi, dos profetas, não há menção dos seus próprios méritos, mas há humilde confissão procedente de um coração pesaroso e penitente, não tendo nenhum deles, ainda que sejam esses grandes homens, né, Davi, Daniel, Jeremias, Ezequiel, não tendo nada que pudesse neles mesmos para depender, mas somente a misericórdia de Deus, que prometeu ser o seu Deus, isto é, sua ajuda, seu conforto, seu defensor, seu libertador, sua alegria, sua glória. Portanto, é claro que tais homens, ele diz em suas orações, respeitam qualquer virtude em si mesmo como não tendo nenhum valor, pensando assim que as orações são aceitas por alguma coisa que há neles, porque quem ora assim, ele diz, nunca ora corretamente, nunca ora segundo a palavra de Deus. Então, o Deus misericordioso ouve as nossas orações, ele está dizendo, em resposta à sua própria promessa fiel a nós em sua palavra. Nunca em resposta às nossas boas ações para com ele. E digno de nota aqui é a maneira como John Knox ele entrelaça os apelos à misericórdia de Deus e sua promessa. Então, depender da promessa de Deus é apenas depender da misericórdia de Deus. No entanto, se Deus não leva em consideração as nossas obras junto, porque Davi orou, por exemplo, assim, guarda a minha alma porque eu sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia, como está no Salmo 86, verso 2. Ezequias orou da mesma forma. Ezequias orou e disse, rogo-te, Senhor, lembra-te agora de como tenho andado diante de ti com verdade e com o coração perfeito, e tenho feito o que é bom aos teus olhos, com coração correto, não é? 2 Reis 20, verso 3. À primeira vista, tanto Davi quanto Ezequias parece estar pedindo a Deus que os ouça com base em seus atos santos e justos, como se Deus fosse obrigado a ouvi-los. Então, John Knox ele se antecipa a esse tipo de pergunta dos seus leitores e ele imediatamente aborda isso. Ele diz, essas palavras não são ditas por homens gloriosos que ainda não confiam em suas próprias obras, mas aqueles testificam ser filhos de Deus pela regeneração, a quem Deus promete ser sempre misericordioso em todos os momentos para ouvir as suas orações. Então, resumindo, quando Davi e Ezequias expuseram a sua vida comprometida com Deus, eles expressaram sua confiança de que ele os ouviria porque eram seus filhos, porque aquela era a obra de Deus na vida deles, tornando eles quem eles eram. Foi sua expressão de fé em Deus que suas orações seriam respondidas de acordo com a promessa. Então, John Knox ele coloca dessa forma, assim suas palavras, as palavras de Ezequias e Davi, brotam de uma fé habitual, de uma fé constante e de uma fé fervorosa, certamente acreditando que, como Deus, de sua infinita misericórdia, os chamou ao seu conhecimento, os fez
seus filhos, não permitindo que andassem em sua própria maldade natural, na maldade natural do coração, mas transformando eles, que em parte os ensinou a se conformarem eles próprios à sua santa lei, e isso por causa da sua promessa, não é? Assim, ele não poderia deixá-los destituídos de conforto, consolo e defesa em tão grande e extrema necessidade. E assim eles alegam não a sua justiça perante Deus para se gloriarem ou para colocarem nela alguma confiança, mas para fortalecê-los e confirmá-los nas promessas de Deus, de que eles eram filhos da promessa, de que eles eram filhos de Deus. E esse consolo, não é? Ele diz: eu desejo a todos os cristãos em suas orações um testemunho de que realmente são filhos de Deus, testemunhando de boa consciência para assegurar a eles a promessa de Deus. Então aqui, novamente, a gente vê um incentivo duplo de John Knox para orar, o mandamento e a promessa de Deus. No entanto, John Knox parece adicionar mais um incentivo, não é? A bênção de Deus. Segundo John Knox, há quem diga que não temos que orar porque Deus já sabe do que precisamos e que não temos que entender o que oramos, porque afinal Deus entende os segredos do nosso coração. Mas para John Knox, tais homens realmente declaram que nunca entenderam o que significa a oração verdadeira, nem para que fim Jesus Cristo nos ordenou que orássemos. Então, John Knox dá duas razões pelas quais o Senhor nos ordenou que orássemos. Primeiro, para que nossos corações sejam inflamados com temor contínuo, honra e amor a Deus, a quem nós corremos em busca de apoio e ajuda, sempre, todo tempo, e também no perigo ou necessidade, não é? Para que aprendamos a notificar ou dar a conhecer nossos desejos em sua presença, abrirmos nosso coração. Ele pode nos ensinar o que deve ser desejado e o que não deve ser desejado. Em segundo lugar, que nós, sabendo que nossas petições serão concedidas por Deus somente, e Ele somente devemos render e dar louvor e glória, não é? A Ele somente em nossas orações nós devemos render louvor e glória. Então, quando nós sabemos que nossas petições serão concedidas por Deus somente, e que nós sempre temos que ter em vista sua infinita bondade fixada em nossas mentes, e a oração contínua fixa isso em nós, nós podemos então constantemente habitar nessas promessas para receber aquilo que com oração fervorosa desejamos. Então, John Knox aqui está dizendo que ele mostra que mesmo que Deus já conheça nossas necessidades, ainda devemos orar não apenas porque é um mandamento, mas também porque é uma bênção o que se segue à oração. A oração inflama os nossos corações, ele diz, com temor contínuo, honra o amor a Deus e o inflama. Assim, nos aproxima de Deus. E a oração então mantém os nossos olhos focados em Deus. Em suma, a oração fortalece nossas almas. Deus nos instrui a orar não apenas para seu próprio prazer, mas para o nosso total lucro, prazer e deleite. Então a oração é um instrumento pelo qual Deus derrama suas bênçãos em nós. Quando perguntamos por que devemos orar, se Deus já sabe nossas necessidades, John Knox responde que devemos fazer isso para o bem da nossa alma, não é? Para John Knox, as questões de lugar, tempo e objeto de oração
são de grande importância. E ele diz, não devem ser deixados de lado em silêncio. Com relação ao local de oração privada, não há nenhum lugar obrigatório ou específico, não é? Embora ele diz, Jesus Cristo nos ordene a entrar em nosso quarto e fechar a porta, e assim orar ao Pai secretamente. Isso não significa que devemos orar apenas atrás de uma porta fechada, quando buscamos comunhão com Deus. John Knox entende as palavras de Jesus em sentido figurado. Ele diz que devemos escolher para nossas orações os lugares que possam nos oferecer a menor oportunidade de nos chamar para fora da atenção na oração. E também que devemos expulsar de nossas mentes, no momento da oração, todas as cogitações vãs, deixar lá do lado de fora. Não é? Do contrário, ele argumenta, o próprio Jesus não observa nenhum lugar especial de oração, pois a gente encontra Jesus orando no Monte das Oliveiras, às vezes no deserto, às vezes no templo e no jardim. Então, no que diz respeito à oração particular, nós podemos orar em qualquer lugar, mas devemos, ele diz, nos esforçar para encontrar um lugar onde podemos comungar solenemente com Deus. No entanto, sempre que o perigo ou a necessidade exigem que oremos, devemos orar em qualquer lugar que estejamos. Ele diz, Paulo orou na prisão e foi ouvido por Deus, que também ordena aos homens que orem em todos os lugares, levantando a Deus mãos puras e limpas, como descobrimos que os profetas e santos homens fizeram sempre que o perigo ou a necessidade exigiu, diz John Knox. Então, John Knox, por outro lado, ele acredita que, no que diz respeito à oração pública ou comum, há um local designado a ser mantido. Mas as orações públicas e comuns devem ser usadas no lugar designado para a Assembleia. Não é? Nós devemos sempre estar orando com a igreja, de onde todo aquele que negligentemente se retira não é de maneira nenhuma desculpável, ele diz. Ele diz, eu não quero dizer que estar ausente daquele lugar é pecado, porque aquele lugar é mais santo do que outro, pois toda a terra é criada por Deus e é igualmente santa. Mas a promessa feita é que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, condena a todos os que desprezam a congregação reunida em seu santo nome. 2, 3 e 100, 200, 300. Quanto mais corações ligados e voltados para Deus, maior a alegria do coração regenerado. Então, mas marque bem essa palavra reunido. John Knox diz, eu quero dizer não para ouvir qualquer coisa ou se distrair de qualquer forma, não é? Não simplesmente para ouvir alguém falar alguma coisa, nem para cometer idolatria, sendo atraído por coisas que não é o próprio Deus para aquele local de louvor e adoração e oração, mas honrando Deus que está no meio do seu povo e não qualquer coisa que não seja Deus ali. Então, 2 coisas podem ser notadas aqui. Primeiro, na oração pública, não é o lugar que mais importa, mas a promessa de Jesus de que vai estar presente com aqueles que se reúnem em seu nome. Então, aqueles que realmente amam Jesus, amam se reunir em seu nome. Então, o principal problema é negligenciar essa promessa. Assim, ainda é a promessa de Deus que deve nos motivar a orar também corporativamente. Você vê? É a promessa de Deus que nos estimula, não é? Motiva a orar secretamente, e também é a promessa de Deus que nos estimula e motiva a orar corporativamente. Isso demonstra
mais uma vez, que a promessa de Deus é crucial para a teologia da oração de John Knox. E, em segundo lugar, também é óbvia a crítica de John Knox à prática da oração da Igreja Católica Romana. Quando John Knox compôs seu tratado sobre oração, a rainha Mary, não é, uma forte defensora do catolicismo romano, ele já estava tentando ressuscitar o catolicismo. Ela já estava tentando ressuscitar o catolicismo na Inglaterra. E John Knox estava ciente disso. Então, ele enfaticamente lembrou os seus leitores que eles deveriam se reunir para orar e não para fazer qualquer cerimônia que os homens inventaram. Não é? Como a rainha Mary estava aos poucos trazendo de novo o catolicismo para a Inglaterra, ele queria que as pessoas que fossem alcançadas pelos escritos dele vissem claramente a diferença entre o verdadeiro culto a Deus e aquilo que estava aos poucos retornando, não é? E depois ele fala sobre o tempo e o objeto da oração. Além de afirmar que devemos orar por todos os homens em todos os momentos, John Knox aconselha que devemos orar pela família da fé, em primeiro lugar, não é? E a família da fé que sofre perseguição, e pelas comunidades tiranicamente oprimidas. Aquele Deus, por sua misericórdia e poder, vai resistir à violência de tais tiranos, sustentando a sua igreja em meio às aflições, em meio à fornalha, não é? Então, obviamente, enquanto John Knox estava escrevendo o seu tratado, ele estava prevendo e vendo a perseguição, não é? Crescendo, por exemplo, da recém-proclamada rainha Maria, né, Mary, e que ficou conhecida como Mary a Sanguinária. Então, de fato, em 1554, poucos meses após a composição desse tratado, todos os protestantes foram acusados de heresia na Inglaterra. E com essa circunstância em mente, John Knox ele exorta seus leitores a orar seriamente pela proteção dos perseguidos, pelo fortalecimento deles na aflição, bem como pela conversão dos perseguidores. Então, o próprio John Knox, no final do seu discurso, ora assim no seu texto. Ele ora dizendo: contemple nosso problema e destruição aparente, e, ó Deus, detenha a espada da tua vingança antes que ela nos devore completamente. Coloque-se acima de nós, ó Senhor, por amor da tua grande misericórdia, como uma cabeça com governantes e magistrados que temem o teu nome e desejam que a glória de Cristo se espalhe por toda a terra. Não tire de nós a luz do teu evangelho. Não permitas que o papado prevaleça neste reino. Ilumine, Deus, o coração da nossa rainha soberana, Mary, não é? Ilumine o coração dela com dons abundantes do teu Espírito e inflame os corações dos seus conselheiros com o teu verdadeiro temor e amor. Reprima o orgulho daqueles que se rebelam e remova de todos os corações, como o dela, o desprezo pela tua palavra, por somente a tua palavra. Não deixe nossos inimigos se alegrarem com a nossa destruição, mas olhe para a honra do teu próprio nome, ó Senhor, e que o teu evangelho seja pregado com ousadia neste reino, apesar dos terrores. Mitigue o coração daqueles que nos perseguem, e que nenhum de nós venhamos a desmaiar sob a cruz do nosso Salvador,
mas nos auxilie com o poder do Espírito Santo até o fim. Então você vê a maneira como ele termina, não é, a sua obra. Essa oração revela algo sobre o caráter político de John Knox, né? Como escreveu um editor das publicações de John Knox no século XIX, ele diz assim: ele era o amigo da paz e da ordem, em vez do tumulto e da revolução. E quaisquer que sejam seus próprios sentimentos pessoais, John Knox, ele estava pronto para se submeter a todas as autoridades constitucionais, mesmo que pudessem ser representadas por uma rainha, não é? E uma rainha que estava se opondo ao Evangelho, mas ele nunca abaixaria 1 milímetro da verdade de Deus. As opiniões de John Knox sobre o tempo e o objeto da oração também podem ser encontradas em A Forma de Orações e Ministrações dos Sacramentos, que ele escreveu e era usada na congregação inglesa em Genebra, de 1556. O próprio John Knox, junto com outros 4 ministros, prepararam, não é? E o formulário, embora não escrito apenas por John Knox, é essencial para a compreensão da sua teologia da oração, uma vez que ele usou em sua própria congregação, em sua própria igreja em Genebra. Mais tarde, em 1564, a Igreja da Escócia aprovou e recebeu essa mesma forma, com ligeiras alterações e acréscimos, e ele se tornou conhecido como Livro da Ordem Comum, de 1565. E o livro também é uma boa fonte para examinar a teologia da oração de John Knox, embora não tenha sido escrito inteiramente por ele, não é? Apesar disso, ele foi sancionado, não é? Se não preparado inteiramente por ele, mas ele foi sancionado por ele. E alguns dos títulos das orações do livro de Ordem Comum refletem assim o sentimento de John Knox em relação ao tempo e ao objeto da oração. Então, os títulos, por exemplo, uma oração por todo o estado da Igreja de Cristo. Ou outro título, outra maneira de oração após o sermão. Ou orações usadas nas igrejas da Escócia no tempo da sua perseguição pelos franceses, mas principalmente quando a mesa do Senhor deveria ser ministrada. Ou uma ação de graças a Deus após nossa libertação da tirania dos franceses, católicos, não é? Com orações feitas para a continuidade da paz entre os reinos da Inglaterra e da Escócia. Ou uma oração a ser dita em uma visita, não é, ao Sikh. Ou uma forma de oração para ser usada na casa particular a cada manhã e a cada noite. Você tem esses títulos e o corpo dessa oração, né? Uma oração a ser dita para a criança, junto com a criança, antes que ela estude a sua lição. Uma oração a ser feita antes que um homem comece o seu trabalho. Uma oração em tempo de aflição. Uma oração pelo rei. Então, em seu tratado sobre a oração, John Knox discute também brevemente o papel do Espírito Santo na oração. Ele insiste que sem o Espírito de Deus, ele diz, abre aspas, que não há esperança de que possamos desejar algo de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque só o Espírito de Deus conhece Deus. Ele diz, porque é o Espírito que faz a intercessão por nós com gemidos incessantes. E quem conhece Deus senão o seu Espírito? Não é? Então ele cita Romanos 8:26. E ele ora por nós com aquilo que nós não podemos expressar com a língua. No entanto, John Knox
explica que isso não significa que o Espírito Santo pranteia ou ora, mas que ele desperta a nossa mente também, dando-nos o desejo e a ousadia de orar, e nos faz chorar quando somos atraídos, nos faz clamar quando somos atraídos por Ele, a visão da glória de Deus em Cristo. Em outras palavras, para John Knox, o papel do Espírito Santo não é realmente simplesmente orar por nós, mas ser o auxílio todo-poderoso e todo-suficiente na oração. Isso implica que se podemos orar, é só por causa da ação do Espírito Santo que habita em nós. Então, portanto, para aqueles que não possuem o Espírito Santo, a verdadeira oração é impossível. Isso remonta à afirmação de John Knox de que a verdadeira oração é uma indicação da verdadeira fé e da regeneração, porque só quem é regenerado pode orar verdadeiramente. E visto que os não regenerados não têm o Espírito Santo, eles não podem orar, pois o Espírito que nos impele e nos auxilia em todas as nossas orações. E sim, o não regenerado pode orar, mas não pode agradar a Deus, não pode ser de fato ouvido. Ele pode fazer uma oração, mas ele não pode agradar a Deus que clama pela oração correta, e oração verdadeira, que só é possível por meio da obra do Espírito Santo. E John Knox também destaca a obra de Cristo na oração. Se o Espírito é o ajudador, Cristo é nosso mediador. John Knox ele insiste com seus leitores sobre a necessidade de termos um mediador. Em primeiro lugar, ele mostra que não somos em nós mesmos dignos de comparecer à presença de Deus, em razão de nossos pecados que tanto ofendem a sua santidade. Assim, Deus nos deu seu Filho amado para ser esse mediador entre nós e Ele, em quem, se realmente fomos levados pelo Espírito Santo a crer fielmente, estaremos tão vestidos com ousadia pela sua justiça, que poderemos comparecer perante o trono da misericórdia de Deus, não duvidando em nada, mas tudo o que pedirmos para a glória de Cristo, segundo a vontade de Deus, por meio do nosso mediador, obteremos seguramente. E em segundo lugar, ele diz: sem nosso mediador, não entramos em oração. Sem nosso mediador, não oramos verdadeiramente. Não entramos em oração, pois a invocação de quem ora sem Jesus Cristo não é apenas em vão, mas é odiosa, é abominável diante de Deus, diz John Knox. John Knox observa que, assim como no Antigo Testamento, quando apenas o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e ele diz: e com todos os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes, e ninguém poderia sequer oferecer esses sacrifícios sem acender a ira de Deus. Então, quem pretende entrar na presença de Deus ou fazer orações sem Jesus Cristo não conseguirá nada além do temeroso julgamento e da condenação horrível. Era como se alguém quisesse entrar no lugar santo ou no Santo dos Santos, ou se aquelas próprias pessoas quisessem fazer o sacrifício que só o sacerdote poderia fazer. E Deus fez isso na velha aliança para mostrar a impossibilidade de chegarmos a Ele fora de Cristo, e que a única coisa que você pode conseguir fazendo isso é mais da ira infinita de Deus, como qualquer homem que fizesse isso naqueles dias. Com base nisso, John Knox afirma que, embora judeus orem, ou cristãos nominais, ou turcos, ou enfim, orem com fervor, haja
um fervor em suas orações nunca são agradáveis a Deus, nem honram a sua majestade em coisa alguma. Pelo contrário, despertam algo oposto, porque não reconhecem Cristo, pois quem não honra o Filho, disse John Knox, não honra o Pai. E o preceito de Deus torna indispensável, em terceiro lugar, que tenhamos somente Jesus como nosso mediador. Então, John Knox diz: pois assim como a lei é um estatuto pelo qual devemos invocar a Deus, e como é feita a promessa de que Ele nos ouvirá, então somos ordenados apenas a invocar por meio de Jesus Cristo a Ele. Somente por meio de quem obtemos nossas petições, pois somente em Jesus ou nele estão todas as promessas de Deus confirmadas e completas. Todas as promessas estão em Cristo e são completas em Cristo. E se você buscar alguma promessa de Deus fora de Cristo, você não encontra nada a não ser a ira de Deus. Toda a sua suposta piedade provoca a ira de Deus. E aqui John Knox repete o seu conceito de mandamento, promessa, mostrando quão importante isso é em sua teologia da oração. Nós devemos ter Jesus como nosso único mediador, porque é um preceito ou mandamento de Deus, e porque há uma promessa de que Deus nos ouvirá em Cristo. Então observe aqui a aplicação de John Knox ao princípio do solus Christus, não é? Da reforma à oração, que sem Cristo ninguém pode ir a Deus, e você não deve ousar ir a Deus com Cristo mais alguma coisa, Cristo e seus méritos, Cristo e sua justiça própria. Ir a Cristo é ir no solus Christus. Então John Knox explica ainda: é claro que aqueles que invocam atualmente a Deus por qualquer outro meio, que não apenas por Jesus Cristo e somente, nada fazem em relação à vontade de Deus, mas prevaricam obstinadamente. Suas orações são grandes pecados, não é? E agem contra seus mandamentos, e portanto eles não obtêm suas petições, nem têm acesso à sua misericórdia, têm acesso à sua ira, porque ninguém vai ao Pai, diz Jesus, a não ser por mim. Ele é o caminho certo da oração. Quem recusa nunca faz uma oração, apenas peca diante de Deus, não é? E porque às vezes, mesmo se orarmos corretamente, com a ajuda do Espírito e por meio de Cristo, a resposta parece demorar ou ser negada. John Knox levanta essa questão: por que mesmo quando todas essas coisas estão no lugar, a resposta às vezes demora ou é negada? Então primeiro ele fala sobre a demora, porque Deus demora em responder nossa oração. John Knox dá duas razões. Primeiro, para o exercício e prova da nossa fé. E não é que ele esteja ausente ou desapercebido, não é, a qualquer momento. Nesse sentido, o atraso se torna um meio pelo qual nós podemos exercer maior fé em relação a Deus. Quanto mais nossa oração demorar, mais teremos a bênção da oportunidade de exercer nossa fé. Além disso, ele diz: o atraso é um meio pelo qual Deus testa a sinceridade e o entusiasmo da nossa fé quando nós oramos a Ele. O atraso, então ele diz, não deve nos impedir de orar, mas deve nos estimular mais a continuar em oração. Ele diz então: se Deus adia ou prolonga o cumprimento das nossas petições, mesmo que pareça nos rejeitar, não deixemos de clamar, orando de novo e de novo. Nenhuma maneira de desobrigação da oração pode vir disso, não é? Não deixe, ele cita, os fiéis se precipitarem
pois Deus às vezes adia e não considerará apressadamente aquilo que nós oramos para a aprovação da nossa continuação, como as palavras de Cristo testificam para nós. Em segundo lugar, o atraso, John Knox diz, pode nos deixar mais felizes e gratos quando Deus responde à oração. Deus, às vezes, ele nos retarda para que possamos receber com mais alegria aquilo pelo qual, com longa expectativa, nós temos permanecido orando. Que assim nós ficamos seguros de sua providência eterna, não é? E não duvidemos, mas que sua mão misericordiosa nos livrará na mais urgente necessidade e extrema tribulação, mas que o atraso de Deus gera uma alegria maior quando Deus finalmente cumpre aquilo pelo qual nós esperávamos. Então a demora também é para a nossa alegria maior. John Knox cita Ana, Sara, Isabel, que após grande tristeza de sua esterilidade, né, elas receberam o fruto dos seus seios com muito mais alegria do que uma mãe que logo tem um filho. Então você vê, ele manifesta bênçãos e estímulos para orar na demora de Deus. É uma bênção para nós e produz uma alegria maior. E Deus não apenas demora em responder à nossa oração, mas às vezes ele nega. Agora, por quê? De acordo com John Knox, um dos motivos é a nossa própria hipocrisia, isto é, ele diz, quando os homens pedem a Deus coisas que não precisam, ou coisas que não estão visando a glória de Deus. John Knox estava convencido de que tal oração ofende a Deus. Ele diz, em tais casos, um grande número de pessoas ofende Deus, não é? Principalmente quando você não tem necessidade daquilo que você ora, não é? Você só quer mais coisas, não é? E eles orarão, mas por não haver necessidade real daquilo, é óbvio que só deleites pecaminosos podem estar estimulando, não é? E ele diz, quando nós oramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, isso é um pão moderado e razoável para o nosso sustento. E ainda assim, às vezes, há pessoas que por terem muito, elas oram assim, mas no coração delas, elas acham que na verdade não precisam muito disso, visto que elas têm muitas... Ele usa a expressão abundam em consolo e felicidade meramente mundana. Então, ele diz que quem tem muito tende a não sentir a sua profunda necessidade, não é? E ele gostaria de que eles entendessem quão maravilhosamente indigentes e necessitados todos nós somos, para orarmos com um coração que verdadeiramente sente que precisa, minuto a minuto, da misericórdia e da ação de Deus, não é? Pois a menos que nós invoquemos em verdade, Deus não concederá, não é? E a menos que falemos de todo o coração, não encontraremos o verdadeiro Deus. E outra razão que John Knox dá para Deus negar nossa oração é a descrença. Ele diz, pois nada ofende mais a Deus do que quando pedimos duvidando se Ele atenderá a nossas petições ou fará aquilo que é melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos. Pois, ao fazê-lo, duvidamos que Deus seja verdadeiro e duvidamos que Ele é poderoso ou duvidamos que Ele é bom. Portanto, deve haver uma esperança segura de obter o que pedimos ou além do que pedimos e pensamos, segundo o propósito de Deus. Então, o próprio Jesus, John Knox observa, ordena que acreditemos firmemente obter tudo o que pedimos, porque todas as coisas são possíveis ao que crê. E, portanto, as nossas orações
diante de nossas orações, ele diz: todo desespero sempre deve ser expulso, porque o desespero e a oração são coisas antagônicas. Você não pode estar realmente esperando que Deus te ouve e estar desesperado, não é? Ou você tem esperança ou desespero. Mas isso não significa que qualquer homem em situação extrema de angústia pode estar sem dor presente, ou tristeza, ele diz, sem o maior medo de angústia por vir. Mas ele continua: no entanto, até mesmo nossos problemas podem se tornar um estímulo para nos incitar à oração mais profunda, independente da nossa dor e da sua intensidade. E John Knox escreve lindamente: problemas e medo são os próprios incentivos para a oração. Ele diz: pois quando o homem, cercado por calamidades veementes e atormentado por contínua aflição, não tendo pela ajuda do homem nenhuma esperança de libertação, com o coração dolorosamente oprimido e temendo ainda maior aflição, quando ele clama a Deus por conforto e apoio lá do abismo profundo da tribulação, tal oração sobe à presença de Deus e nunca retorna em vão. Então, além disso, com respeito aos problemas, John Knox ele afirma sem rodeios que aquele que não ora nos problemas nega a Deus. Pois como é não conhecer médico ou remédio, ou conhecê-lo e se recusar a usar ou receber? Portanto, ele diz: não invocar a Deus em sua tribulação é como se você não conhecesse Deus, ou então o negasse completamente, porque ninguém que conhecesse e confiasse num remédio deixaria de tomar em meio às suas dores. Os problemas então não devem se tornar uma desculpa para você não orar. Eu não consigo orar porque tem muito problema. Mas sim, ele diz, cada problema é um encorajamento para a oração. Então, afinal, mesmo que o Senhor se agrade em negar nossa oração, Ele ainda nos ordenou que oremos, não é? Mesmo que seja do agrado dele não conceder. Devemos obedecer a essa ordem, não importa o que aconteça. Nós não oramos porque Deus vai conceder. Em primeiro lugar, nós oramos porque Deus ordenou que nós oremos. Não importa o que aconteça ou o que o Senhor faça em resposta às nossas orações. Davi, desejando ou orando para ser restaurado ao seu reino, oferece obediência a Deus, dizendo: se eu tiver achado graça na presença do Senhor, Ele me levará para casa. Mas se Ele disser: tu me agradas, não mais exercer autoridade, eu serei obediente. Faça o que lhe parecer melhor. Então, para John Knox, o que mais importa é a nossa obediência a Deus, que é expressa quando nós oramos a Ele. Isso mostra novamente como o mandamento de Deus e sua promessa são centrais para a teologia da oração de John Knox. Na verdade, o seu conceito de oração está ancorado o tempo todo nesses dois elementos. Agora, para encerrarmos, John Knox ele não ora apenas, ele não era apenas um homem, um teólogo da oração, mas um profundo praticante, não é? Nós conhecemos aquela famosa oração de John Knox: me dê a Escócia ou eu morro. Ele colocou a doutrina em prática. John Knox ele agiu de acordo com o que acreditava, com o que a palavra de Deus ensinava. Assim como mencionado anteriormente, seu próprio tratado sobre oração inclui a oração no final que nós vimos. O que é característico da sua piedade, não é? Que, ao contrário do que outras pessoas pensam, ele era um amante da paz, apesar daqueles dias turbulentos que ele viveu. John Knox desejava tranquilidade e não anarquia. Ele orou pela rainha e também por seu reino. Ele orou por sua salvação, não por sua destruição. Ele orou: ilumine o coração da nossa soberana senhora rainha Mary, não é? Aqui ele estava orando por Mary Stuart, a rainha
da Escócia, com dons abundantes do seu Espírito Santo, e inflama os corações do seu conselho com tua verdade e amor, reprima o orgulho daqueles que se rebelam, e etc. Então, John Knox mais tarde tornou-se hostil à rainha, recusando-se a orar por ela, não é? Porque ela ficou obstinada contra a verdade, não é, de Deus e do Evangelho. No entanto, ele fez isso para mostrar que mesmo em sua oração, ele não podia tolerar a maldade da rainha. Então, em 1571, John Knox foi acusado de sedição e de insultos contra a rainha, e etc. E de seu púlpito, né, em St. Giles, John Knox admitiu que ousadamente chamou a maldade em seus próprios termos, ou seja, colocou os nomes verdadeiros, assim como chamava uma pá de pá. Então, quanto a não orar pela rainha, ele respondeu: não sou obrigado a orar neste lugar, pois soberana para mim ela não é. E fiz com que compreendessem que não sou um homem da lei que tem minha língua para vender por prata ou pelo favor dos poderosos do mundo. Então, em uma ocasião, John Knox orou, como nós falamos: dê-me a Escócia ou eu morro. E a rainha, essa mesma rainha, disse: eu temo a oração de John Knox mais do que os exércitos combinados da Europa, não é? Então, contemporâneo dele disse: tal oração não vem senão pela fé, e essa fé não vem senão pela oração. Então, como pastor, John Knox orava por sua congregação, e como pai, por sua família. Ele era realmente um homem de oração correta, não é? Perfeita, assim, de acordo com a palavra, que também chamava de oração piedosa. Então, como a oração é uma indicação da verdadeira fé, a verdadeira oração está totalmente ligada à verdadeira regeneração, é um sinal da verdadeira piedade. Então, para John Knox, uma pessoa verdadeiramente piedosa é aquela que ora corretamente. Ele ainda afirma que a oração piedosa requer o conhecimento perfeito, ou o conhecimento completo de Cristo, da verdade sobre Cristo. A oração piedosa está enraizada numa correta cristologia, numa correta doutrina da salvação. Então, na verdade, piedade e oração são inseparáveis na mente de John Knox. E esta verdade também fica evidente no livro de ordem comum, que é composto de duas orações intituladas orações para todos os tempos, e outras orações que mostram essa piedade profunda de John Knox, mostrando que as pessoas por trás desse livro, dessa obra, estão muito preocupadas com a piedade na oração. Então, na verdade, um propósito para a composição das orações na forma da ministração dos sacramentos era promover a piedade entre o povo, para usar orações de maneira que exaltassem a Deus, para o aumento da glória de Deus e edificação do seu povo santo. John Knox permaneceu em oração até a sua morte. John Howe escreveu que enquanto John Knox estava morrendo, ele estava muito envolvido em meditação e oração, e muitas vezes dizendo: venha, Senhor Jesus, doce Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja que redimiste. Dê paz a esta comunidade aflita. Ó Deus, levante pastores fiéis que tomarão conta da tua igreja. Concede-nos, Senhor, o ódio perfeito ao pecado, tanto pelas evidências da tua ira, como pela beleza da sua misericórdia. Não é maravilhoso? A pessoa que estava junto com John Knox, quando ele morreu,
ter registrado para nós essas orações. Conceda-nos, Senhor, o ódio perfeito ao pecado. Uma oração verdadeiramente que eu diria que é característica, não é, de tudo que nós conhecemos sobre John Knox. Depois que ele morreu em 24 de novembro de 1572, um dos seus contemporâneos, Thomas Mitton, disse a respeito dele: não sei se Deus já colocou um espírito mais piedoso e grande em um corpo tão pequeno e frágil como de John Knox. Será maravilhoso se nós partirmos deste mundo assim, e se pessoas, depois que nós partirmos, puderem falar a mesma coisa a nosso respeito. Que a gente tenha uma teologia correta, completa, não é, da oração, mas mais do que isso, sejamos também homens de oração, que corresponda à teologia correta que nós temos aprendido somente na palavra de Deus, orando ao Pai, pelo Espírito, somente pelos méritos de Cristo. Uma oração que está completamente ligada a todos aqueles brados da reforma. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos. Amém.